Olá pessoal, paz a todos vocês, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva aí, deixe o seu like, compartilhe, que possa ser de muita importância para outras pessoas. E quem quiser ou quem tiver interesse de estudar grego, estudar hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo, que eu estou dando aula online, beleza? Então na descrição do vídeo está aí o meu WhatsApp, caso você tenha interesse. Bem, hoje eu quero falar sobre o texto de Atos, capítulo 3, versículo 48. Como é que os armenianos respondem esse texto aqui, certo? Então, eu vou aqui fazer um vídeo sobre ele e vou trabalhar aqui algumas questões e vamos pensar um pouco sobre esse texto, beleza? Será que ele indica de fato uma predestinação? Só lembrando, tá? Eu acredito em predestinação. Bem, aqui você vai ter a primeira expressão, né? A kuonta, que é um particípio. Quem viu o meu último vídeo aí, o meu penúltimo, né, no caso, que foi sobre qual é a matéria mais difícil do grego, né? E eu falo sobre os particípios, e lá eu falo sobre o particípio temporal. E aqui é um particípio temporal, né? No caso você vai ter quando ouviram isso, né? Ou seja, os gentios, ou quando ouviram isso os gentios, né, no caso, né? Quando ouviram isso, isso o quê? O que foi falado no versículo 47. Quando ouviram isso, os gentios está no nominativo plural, os gentios ouviram, né? Então o que foi que aconteceu quando eles ouviram? Aí eles aqui, ó, alegraram-se, né? Essas onde eu marquei aí é o imperfeito na terceira pessoa do plural, certo? Da voz ativa, né? É um verbo no imperfeito da terceira pessoa do plural. E igualmente aqui, ó, terminando com a mesma coisa. Começa com E e termina com O, né? Beleza. Então os dois são dois imperfeitos, voz ativa na terceira pessoa do plural. Então o que que acontece? Quando ouviram isso, os gentios alegraram-se e glorificaram. Eles alegraram-se e glorificaram-se. Alegraram-se quando? Quando foi que eles se alegraram? Então o particípio responde, né? Já que ele responde a ideia do verbo principal. Quando foi que eles se alegraram? Quando ouviram a mensagem, o que foi dito no versículo 47, certo? Então, eles alegraram-se e glorificaram o quê? Tom logon, a palavra do Kyrio, do Senhor. Então, eles glorificaram a palavra do Senhor, certo? E a conjunção, né? E creram, aqui ó, um auristo, né? Um auristo ativo, certo? Episteusan, tá bom? Aqui você vai ter a conta de deixa eu ver aqui, acho que eu escrevi errado. Tá mesmo. Tá etne Ehairon kai doxakzon ton logon tu querio kai episteusan. Esse episteusan é um auristo, né? Aqui está a sua forma, o sam, certo? Onde ele vai aí indicar a terceira pessoa do plural, né? Do modo indicativo, beleza? Então, quando ouviram isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus e creram. Até aqui, beleza. Até aqui não tem disputa nenhuma, né? E creram todos que um pronome relativo, e creram todos que foram ordenados, um particípio perifrástico, né? Você vai ter o verbo emi mais o particípio perifrástico, que um imperfeito, isso aqui é um imperfeito, certo? Imperfeito, mas o perfeito resulta num mais que perfeito, beleza? Mais que perfeito, ele indica uma ação que é concluída no passado e os resultados dessa conclusão durou até um certo período e acabaram. Esse é um dos sentidos do mais que perfeito, certo? Então eles foram ordenados para a vida eterna. Dois acusativos, não é isso? Para a vida eterna. Beleza. E a preposição para. Tá. O
problema de todo esse texto entra aqui, ó. Foram ordenados, ou no caso aqui, foram ordenados. Ordenados, que é a expressão grega que você encontra no dicionário como tasso. Tasso quer dizer ordenar, colocar em fileira, né? Como se fosse ali algo militar, né? Isso é mencionado até por Ed Robertson, tá? Ele menciona isso, que esse é um termo que era usado em relação à ordem de um exército, tá? Então, o que acontece? Isso aqui está na voz passiva, certo? A voz passiva é quando o sujeito, eles sofrem a ação, no caso, todos quantos foram ordenados, eles sofreram a ação. Alguém os ordenou para isso, certo? E vamos ver quem foi que os ordenou e o que é ordenar. Ordenar é predestinar. Bem, essa palavra aqui, nessa palavra aqui, ela ocorre um tanto de... deixa eu pegar aqui alguns exemplos dela, tá? Um tanto de 9 vezes em todo o Novo Testamento. Eu peguei aqui alguns exemplos e vou mostrar aqui a vocês, tá? Onde ela aparece, vamos aqui fazer algumas questões, falar aqui sobre algumas questões. Ela aparece aqui no livro de Atos, capítulo 15, versículo de número 2, certo? Você lê o versículo 1 e o 2 diz: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Ou seja, o pessoal chegaram falando que se eles não circuncidassem, eles não seriam salvos, né? Então isso levou a uma discussão entre Paulo e Barnabé. Aí diz: assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou. Então quer dizer que dentro desse contexto, a própria igreja, eles designaram, né? Na mesma expressão, eles ordenaram Paulo e Barnabé irem a um determinado local para discutir isso. Então eles foram ordenados por pessoas humanas. A pergunta que surge é: pessoas humanas podem predestinar alguma coisa? A resposta é não, não pode predestinar ninguém a nada, certo? Porque elas não têm o poder do futuro, certo? Então já implica uma coisa: ordenar não é predestinar. Outro exemplo que essa palavra aqui ela aparece é lá no livro de, deixa eu pegar aqui, Mateus 28, versículo 16. A mesma palavra, ordenados, beleza? Ela vai aparecer que diz: os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinaram. Ou seja, Jesus determinou, ou ele ordenou que os seus discípulos fossem a determinado local para eles se encontrarem. Isso é uma predestinação? A resposta é simples e fácil: não. Eles apenas falam: olha, vão para tal local que eu vou estar lá. Pronto, então eles foram. Isso é ordenar. Eu falo uma coisa e a pessoa vai, e ela vai, no caso, aceita ali ir, né? No caso, beleza? Então, esse aqui é outro ponto. Outro exemplo que eu poderia dar, e ficar bem claro mesmo, que ordenar não é predestinar, é quando pegamos ali o texto de livro de Atos dos Apóstolos, né? 28, Atos 28, vocês podem abrir aí na Bíblia de vocês, tá? Atos 28, versículo 23, onde a primeira expressão aparece, essa expressão aqui, ó, certo? Assim combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado. Aqui ela já indica combinação, certo? Você vai pegar eu consultei aqui em várias traduções, elas falam exatamente isso. Eu li aqui na NVI, né? A King James, ela fala assim: e tendo eles marcado um dia, tem algo a ver com marcado, né? Eles ordenaram, fizeram ali alguma coisa e marcaram um determinado dia para fazer alguma coisa, tá? Então, essa palavra aqui, ela não indica uma predestinação. É algo que a pessoa manda, né? A pessoa vai lá e faz naquele momento. O que acontece?
Quando vamos voltar lá no passado que eu digo, né, quando Cristo estava na terra ainda, o que aconteceu? Vocês lembram que Cristo, lá em Mateus 10, versículo 6, ele diz: antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele deu uma ordem, né? Buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele ordenou em que primeiro fosse anunciado o evangelho onde? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Certo? Certo. Quando você pega ali, o verbo está num imperativo, certo? Beleza. Aí, Cristo ele ordenou que a mensagem fosse direcionada primeiramente aos judeus. É isso ou não é? É. Agora vamos voltar lá em Atos 13 e pegar o contexto do texto, certo? Atos 13, versículo de número 45 para cá. Olha só, vou ler aqui na NVI, diz: quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Não, Paulo estava falando alguma coisa. Os judeus, com inveja, começaram a contrariar tudo. Beleza? Aí, então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Note que Paulo e Barnabé eles frisaram: era necessário anunciar a mensagem primeiro a vocês. Foi o que Jesus, antes de subir aos céus, ele diz lá em Atos 1, versículo de número 8. Vamos ler agora. Atos 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quanto o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém. Ele frisa aqui em primeiro, Jerusalém, dentro do contexto de Israel, né? Em toda a Judéia e Samaria, ou seja, ele foca primeiro o povo da casa, que é os judeus, e diz: e até os confins da terra, ou seja, primeiro você prega aqui aos judeus e depois aos gentios. Aí o que aconteceu? Isso aqui foi uma ordem que Cristo mandou anunciar, né? Vão, né? Vocês serão as minhas testemunhas, certo? Então, dentro deste quesito, quando Cristo mandou eles ir, vão, é uma ordem. Ordem de quê? De levar a mensagem. Então, quando Cristo ordenou que levasse a mensagem, então quando a pessoa receber aquela mensagem, ela recebeu o quê? Uma ordem que Cristo mandou fazer. Mandou que os seus discípulos fizessem. Então foi uma ordem que Cristo mandou, os discípulos fizeram e o pessoal receberam. Então, como eles receberam, eles apenas fizeram algo que Cristo mandou fazer. Era, olha, anuncia a minha mensagem. Vamos aqui fazer uma paráfrase, né? Anuncia a minha mensagem. Os discípulos fizeram isso. Então as pessoas que aceitavam, elas aceitavam aquela mensagem, aquela palavra. Então eles estavam aceitando o quê? O que Cristo tinha ordenado, certo? Então, quando vocês vão lá para o livro de Atos 13 de novo, versículo de número 46, que eles falam, era primeiro anunciar a mensagem de Deus a vocês, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Olha que interessante. Eles anunciaram primeiro a mensagem aos judeus, foi o que Cristo mandou fazer. Mateus 10, 6, né? Primeiramente aos de casa, né? E em Atos 1:8, vocês serão as minhas testemunhas onde? Em Jerusalém, fala outros locais, depois até os confins da terra, abrangendo os gentios. Mas os judeus aqui, eles rejeitaram, conforme o versículo 46. Aí o versículo 47 diz: pois assim o Senhor nos ordenou, olha só aqui, o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Notou agora que Atos 1:8, Cristo usa essa expressão confins da terra. Ele diz: olha, vocês serão as minhas testemunhas até os confins da terra. É o que Paulo aqui está falando, que o Senhor tinha ordenado isso. Tá? Aí o versículo 48 entra: ouvindo os gentios isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele deu uma ordem.
Eu fiz com que você seja luz para as nações, para os gentios, e anunciar a mensagem até os confins da terra. Versículo 48. Então, quando eles anunciam a mensagem, que os gentios ouvem isso, ele fala, opa, então não é só os judeus que têm o privilégio, que foram ordenados para receber a palavra. Nós também, só que eles rejeitaram. Cristo ordenou que a mensagem fosse pregada aos judeus, mas eles rejeitaram. Isso mostra que ordenação não é predestinação. Porque se fosse predestinação, eles não iriam rejeitar. Eles iriam que aceitar, porque algo seria algo irresistível. Está predestinado, você não tem escolha, certo? Ordenação não. Ordenação você faz ali. Então Jesus, ele mandou pregar o evangelho para os gentios. Quando eles ouviram isso, eles disseram, opa, então quer dizer que nós também temos salvação, podemos ter. Então eles creram, todos os que estavam ali, eles creram, os gentios que estavam ordenados ou designados para a vida eterna. E quando eles aceitam a palavra, automaticamente eles teriam ali a vida eterna, né? Então, a ideia é que Jesus ordenou que a mensagem fosse pregada aos gentios e a judeus. Os judeus rejeitaram e os gentios eles aceitaram. Então, ordenados aqui, ele não está falando de uma predestinação, e sim falando de que eles aceitaram algo que Cristo mandou pregar. Simplesmente isso. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Tá? Se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Então, esse vídeo aqui não tem nada, ou esse texto aqui não tem nada a ver com predestinação. Tem a ver com ordenação, certo? Eles aceitaram o que Cristo tinha ordenado. O que foi que Cristo ordenou? Que pregasse a mensagem aos gentios. E eles aceitaram. Então, esse é o ponto, certo? Então, que Deus aí abençoe a todos vocês.